Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz o seguinte, vamos lá: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos dizer mais uma vez? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Senhor, nós colocamos a Tua palavra na Tua presença, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua exortação, a Tua direção. Que a tua santa voz venha nos dirigir nessa noite poderosamente, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Irmãos, meditando sobre esse texto, sobre este mês de outubro, eu pensava, se esse texto, quando o escritor aos Hebreus escrevia isso aqui, era importante na igreja primitiva, no contexto deles, onde ele dizia: não deixemos de reunir-nos como igreja, e ele salienta, segundo o costume de alguns. Ele já detectava que já era costume de alguns se dispersar. Ali ele já detectava que era o costume de alguns se dispersar do contexto da igreja. Por quê? Por que estava acontecendo aquilo? Podia ser por diversos motivos: relacionamentos, pecados, frieza espiritual. São coisas que são, por exemplo, comuns nos dias de hoje. Nós observamos que pessoas muitas vezes se deixam do contexto do relacionamento da igreja, por causa de relacionamentos, por causa de frieza espiritual, por causa de pecados. E ele coloca, segundo o costumes de alguns. Então ele nos mostra que se desviar não é algo novo. Isso que nós detectamos nos dias de hoje não é algo novo, não é algo novo. Portanto, nós não podemos aceitar isso como algo normal. Muitas vezes nós enxergamos isso como algo normal. E após o momento em que nós temos vivido, que é o momento da pandemia, o momento em que ficamos muito tempo longe de nos reunir como igreja, muito tempo em que nós ficamos afastados da comunhão do corpo, tivemos que nos afastar em virtude de um vírus que se espalha do contato, da proximidade. Tantos que estamos voltando, mas usando máscara. Tivemos que assistir cultos de casa. Tem acontecido um fenômeno que muitas pessoas estão frias e não querem estar de volta. E muitos têm isso como comum. Muitos têm aceitado isso como um fenômeno normal. Mas nós não podemos aceitar isso como normal. Nós temos que entender que Deus nos chamou para nós sermos igreja, eclesia, aqueles que são o corpo de Cristo, nos reunirmos como igreja. Isso que fazemos aqui não é uma reunião de um clube, mas é a igreja de Jesus Cristo reunida, é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 16, se a Sara puder colocar para mim, eu agradeço. Efésios capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas,
cresce e edifica-se a si mesmo na medida em que cada parte realiza a sua função. É o apóstolo Paulo trazendo a comparação do corpo com o corpo de Cristo. Esse texto ele fala da igreja. Nós somos este corpo, nós somos a igreja, nós somos o corpo. E quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Cristo é o cabeça. Nós somos esse corpo, diferentes dons, diferentes personalidades. A unidade dos diferentes que se completam. Aonde tem um cabeça que comanda este corpo que é Cristo. Eu tenho aquilo que você não tem, e você tem aquilo que não tenho. E nós tendo aquilo que um e o outro não tem, tem o Cristo que nos completa. Tem até, cantei de manhã aquela musiquinha, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até quando? Vocês sabem a música, né? É o tempo da Admilson essa música. A Admilson cantava essa música para mim, na salinha. Lembra, Admilson? Quando eu estava na salinha, você cantava essa música? Faz tempo, lembra? Era pequenininho. Você fazia eu dormir com essa música. Você lembra disso? Admilson fazia eu dormir com essa música. Então, irmãos, é o corpo. O corpo, nós somos o corpo de Cristo. Diferentes, que se auxiliam uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, diz: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, exortem-se e edifiquem-se, isso, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. É missão, eu te edificar e eu te exortar, é missão, você me edificar e você me exortar, uns aos outros, unidade. Presta atenção, na visão mundana, na visão de mundo, o coletivo só é interessante quando existe objetivos ideológicos e objetivos políticos. Aí o coletivo se torna importante, porque do contrário, quanto mais dividido, melhor. Mas na visão da igreja, na visão cristã, na visão da fé, quanto mais unidos, melhor, porque quanto mais unidos, mais forte nós somos. Amém? Irmãos, presta atenção. A igreja há 21 séculos prevalece neste mundo, está viva até hoje. Sabe por que você está aqui hoje? Presta atenção, nós passamos pela era do Império Romano, nós passamos pela era do Império Bizantino, nós passamos pela era da Era das Trevas, nós passamos pelos tempos das guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, peste negra, gripe espanhola. Passamos por muitos tempos de adversidade. Se você pega a sua Bíblia, você vai ler lá na igreja primitiva, a igreja de Atos, a perseguição desenfreada sobre a igreja. Tantas adversidades que a igreja passou. Sabe por que ela atravessou por tudo isso? Sabe como que você chegou aqui hoje? Você chegou aqui hoje porque ela passou por tudo isso unida como corpo de Cristo. Se você pegar lá Atos, você vai ver que eles estavam unidos. 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 E unidos. E unidos. Sempre unidos. E a igreja hoje passa por algo histórico. A pandemia da Covid-19. E como que ela vai atravessar isso? Unida. A igreja passa por seus desafios unida. Se você for olhar a igreja perseguida, a igreja do subterrâneo, dos países onde ela é perseguida hoje, sabe como ela atravessa tudo isso? Unida.
Porque se você for olhar a igreja do subterrâneo lá, nos países onde ela é perseguida, na Coreia do Norte, na China, nos países do Oriente, sabe como eles estão agora? Unidos, se reunindo, escondidos, unidos. Não é cada um, não, eles estão unidos. A igreja só prevalece unida. Unida. Quando nós estamos unidos, nós crescemos. Quando nós estamos unidos, nós nos desenvolvemos. Quando nós estamos unidos, nós servimos aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. Só um retorno para vocês. Quem lembra do Wander, um usuário de droga, um morador de rua, que sempre dormia aqui, sempre aqui na frente? Quem lembra dele? Uma boa notícia, ele está numa clínica de recuperação, estava aqui ontem, já, né, como nós temos investido nele, inclusive. Vai começar a trabalhar, já está num lugar para morar, está bem, está gordo, está quase igual eu. Porque eu sou magro, né, moço? Então, estou brincando. Ele está bem, pediu para agradecer vocês, e disse que vai estar aqui num domingo para agradecer a todos vocês. A igreja unida, ela faz isso, ela promove mudança nas pessoas. A igreja, irmãos, essa é a igreja de Jesus Cristo. E sabe, existem 5 ações que você pode fazer para o seu irmão crescer. Quem que quer crescer espiritualmente, levanta a mão. Quem que quer crescer na vida profissional, levanta a mão. Quem quer ter aumento de salário, levanta a mão. Você não é bobo, né? Até eu que sou mais bobo, né? O Marcelo levantou as 2 mãos, né? Assim, é assim ainda, porque aí representa, né? Quem quer crescer espiritualmente? Quem quer que seu irmão cresça? Nós temos que batalhar e brigar para o nosso irmão crescer. Existem 5 ações para o seu irmão crescer. E a primeira ação está em Romanos capítulo 15, verso 7. Romanos 15, 7. Romanos 15, 7 diz o seguinte: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou. Quem te aceitou? Cristo te aceitou como? Do jeito que você é ou você precisou mudar? Hein? Do jeito que você é, não foi? Cardido, não foi? A fim de que vocês glorifiquem a Deus. Primeiro lugar é amar com aceitação. Ame com aceitação. Sabe um grande problema que nós temos, irmãos? Nós queremos mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós sempre queremos mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós amamos. Não estou falando que você não ama, nós amamos. Mas o problema é que nós amamos, mas nós queremos mudar as pessoas. É assim no casamento. Você ama a sua esposa? Ama ou não ama? Maridos, cadê os casados? Levante as mãos, casados. Maridos, fiquem de pé. Até para levantar vocês fazem voz grossa, já perceberam já? Os caras até para levantar, ficar de pé, faz voz grossa. Você ama a sua esposa? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Ama a sua esposa? Sim. Por que vocês engrossam a voz? Porque sim. É a máscara. É por causa da máscara, né? Tá certo. Você ama a sua esposa? Esposas, ele te ama. Ele tenta te mudar? Ouvi um sim ali. Mulheres, olhem para os seus maridos. Fala assim, você vai ter que me engolir do jeito que eu sou. Fala para ele. A Vika Ellen ali apontou até um dedo ali agora. Pode sentar, meu irmão, pode sentar. Amar com aceitação é amar do jeito que a pessoa é.
Já percebeu que muitas vezes nós queremos mudar as pessoas? Nós queremos mudar, mas é amar do jeito que a pessoa é. Quando Jesus te aceitou, Ele te aceitou do jeito que você era. Irmãos, aceite as pessoas do jeito que elas são e deixe Deus trabalhar na vida delas. O melhor ambiente para o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas, sabe qual que é esse ambiente? É o ambiente da aceitação. Nós precisamos promover a aceitação. Mas eu não preciso gostar de tudo na vida daquela pessoa, mas eu preciso aceitar ela, amar e deixar Deus trabalhar na vida dela. Porque sabe por quê? Nós vivemos hoje no mundo do preconceito, vivemos hoje no mundo do bullying, nós vivemos hoje no mundo do menosprezo, vivemos hoje no mundo do cancelamento. Você faz o que eu não gosto, eu te cancelo nas redes sociais. O mundo do eu não gosto, você faz o que eu não gosto, eu não olho mais na sua cara. Nós precisamos aceitar as pessoas, precisamos aceitar as diferenças. Fulano fala muito. Fulano fala muito, eu falo pouco, eu não gosto de quem fala muito. Não, irmãos, nós precisamos promover a aceitação. Voltaire, um filósofo francês ateu. Pastor, ateu é ateu. Ele diz o seguinte, uma frase dele: não concordo com uma palavra do que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer. Irmãos, é só assim que se vive em comunidade. É só assim que se vive em comunidade. Senão, nós vamos ser o povo da intolerância. E ao invés de nós amarmos uns aos outros, nós iremos matar uns aos outros. E o Senhor nos chamou para nós amarmos uns aos outros. Romanos capítulo 14, verso 10. Abra sua Bíblia comigo. Romanos 14, 10. Romanos 14, 10. Diz o seguinte: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos, quantos? Quantos? Todos, fala assim, eu também. Todos compareceremos diante do tribunal de quem? Amém? Segundo lugar, ofereça atenção. Ofereça atenção. Gálatas capítulo 6, verso 10. Gálatas capítulo 6, verso 10 nos diz o seguinte. Achou aí? Gálatas 6, 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a quem? Aos da família da fé. Irmãos, como nós vamos dar atenção às pessoas que estão no nosso trabalho, aquelas que estão ao nosso redor, se nós atropelamos aquelas que estão dentro da comunidade? Como nós vamos ganhar o mundo para Jesus, se aquelas que estão dentro da nossa família da fé, a gente não valoriza? Nem bom dia você fala, boa tarde, boa noite, nem um graça e paz. Nós vamos oferecer mais atenção. Oferecer mais para o carro, mas nem o... Nós precisamos fazer isso, irmãos. Precisamos fazer isso. Oferecer atenção
principalmente aos da família da fé. Amém? Posso ouvir amém? Amém. Seja cortês. Fale mais obrigado. Fale mais bom dia. Fale mais graça e paz. Dá um sorriso aí, irmão. O olho, não, dá um sorriso com o olho aí. Como está de máscara, dá um sorriso aí. Fernando está dormindo, não vale. Sorria mais. Quando puder, abrace mais. Nós somos o povo do abraço, não somos, irmãos? O povo do beijo. Eu lembro que quando eu cheguei na comunidade da graça, a comunidade é beijoqueiro, né, irmãos? A gente gosta de beijar, né? E eu cheguei, para mim era estranho, né? E aí eu lembro que o pastor me beijava, aí eu comecei, né? Vamos beijar, estou beijando. E eu lembro que eu cheguei no serviço, comecei a beijar todo mundo. E o pessoal falou: você está ficando louco, cara? Porque eu fiquei beijoqueiro também. Vamos viver isso na nossa experiência diária. Vamos oferecer atenção. Amém? Sabe, irmãos, eu até compartilhei isso aqui de manhã. Existem pessoas que só recebem palavras de afirmação dentro da igreja. Existem pessoas que só recebem palavras de afirmação dentro da igreja. Abraço dentro da igreja, porque em casa não tem. Em casa não tem. Nós precisamos oferecer atenção para as pessoas. Em terceiro lugar, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo, ele nos escreve o seguinte. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo nos escreve: sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Não é só dar bom dia, não é só dar bom dia, mas é uma questão de compaixão. Porque quando você dá atenção, a pessoa se abre. E quando a pessoa se abre, você dá afeição para ela. Irmãos, ame as pessoas. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Amém? Quarto lugar, honre com apreciação. 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, verso 12. Honre com apreciação. Ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Agora, lhes pedimos que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Amém? Irmãos, eu falei isso aqui de manhã, eu quero reforçar. O mundo perdeu o valor da honra. Perdeu ou não perdeu? Foi o dia do professor essa semana. Professor hoje em dia não é mais honrado nem respeitado. É verdade ou não é? Professor hoje em dia é um objeto de decoração da sala de aula. O mundo perdeu o valor da honra. Irmão, nós precisamos aprender a honrar. Precisamos aprender a honrar. Você precisa aprender a honrar, por exemplo, o seu líder de célula. Preste atenção que eu vou falar para você aqui. O seu líder de célula está há quase 600 dias servindo você por videoconferência. É Zoom, Google Meet, WhatsApp, Messenger, que mais? E por aí vai. Eu não gosto muito desse negócio. Você acha que é chato, né, participar da reunião por vídeo? É chato ou não é participar da reunião por videoconferência? É mais chato ainda fazer. Pior ainda fazer. Quem é que faz reunião por videoconferência? Levanta a mão. Se é chato participar, pior é fazer. E pior ainda quando você faz a reunião, a câmera fica fechada.
Você não sabe que a pessoa está dando banho no gato, brincando com o cachorro, está tomando sopa, está assistindo o jogo do Corinthians. Você não sabe o que ela está fazendo. Você não sabe se está falando com a parede, se está falando sozinho. E quando a pessoa está dormindo, babando, você até vê a baba caindo assim, ó. Você não sabe se a pessoa está prestando atenção em você, se ela está com a tela aqui, se ela está assistindo você, se ela está assistindo a novela. Mas você está falando com 200 pessoas. Sim. E não. Irmãos, presta atenção. Fazem quase 600 dias que o seu líder de célula está te servindo por videoconferência. Quase 600 dias. Honre ele. O que você fez para honrar ele? Só minha presença lá já é uma honra para ele. Não, irmão, faz isso não. Faz comigo não. Faz comigo não. Ajuda eu aí, vai. Honra ele. Honra ele. Não é fácil. 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 Filhos, honre seus pais. Honre seus pais. Honre com apreciação. Apreciação significa valorizar. Honre valorizando. Honre valorizando. Honre valorizando. Eu queria dar uma lição de casa para vocês. Quem topa uma lição de casa aí? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que vocês não entenderam. Queria dar uma lição de casa para vocês. Quem topa uma lição de casa, levanta a mão. Pronto, melhorou. Que bom. Essa semana, eu queria que você tivesse uma atitude que demonstre apreciação por alguém. Uma atitude que demonstre apreciação por alguém. Seu líder de célula, seu supervisor, né, seus pais, seu auxiliar de célula, quem quer que seja, mas que demonstre apreciação, uma mensagem, sei lá, mas que demonstre apreciação por alguém. Honre, irmãos, honre, honre. A honra é bíblica, a honra é bíblica, amém? Amém? Quinto lugar, apoie com intercessão. Nem tudo, muitas vezes, você consegue participar. Nós temos muitos projetos nessa comunidade. Quando você não consegue participar, ore. Apoie a sua célula em oração, apoie o seu líder em oração, ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores, ore pelas pessoas da sua célula, ore pelos projetos da nossa comunidade, ore pela sua família, cubra aqueles que estão ao seu redor de oração. Você tem um caderninho de oração, você tem as pessoas que você ora ali registrada, você ora pelas pessoas, ore, apoie com intercessão. Eu queria tanto participar do louvor, mas eu não tenho voz para isso. Ore pelo louvor. Apoie com intercessão. Sabe por quê? Tiago 5,16 diz o seguinte: a oração de um justo é poderosa e... Quem é justo, levanta a mão. A sua oração ela é poderosa, meu irmão. Então apoie com intercessão. O apóstolo Paulo nos sempre deixa uma lição para a gente. Colossenses 4,12. Colossenses 4,12 ele diz o seguinte: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele sempre está batalhando por vocês em oração. Olha só, ele sempre está o quê? Batalhando por vocês em quê? Oração. Para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda vontade de Deus. Apoie em oração, apoie em intercessão. Amém? Amar, aceitar, apreciar, honrar e orar. Quando você manifesta isso com o seu irmão, sobre o seu irmão, 4 coisas acontecem.
ele é curado emocionalmente, Tiago 5,16. Ele recebe força para ele mudar, Tiago 4,10. Ele recebe oportunidade para recomeçar, Provérbios 28,13. E ele desfruta de comunhão verdadeira. Ele desfruta de comunhão verdadeira. Amém, irmãos? Nós precisamos manifestar isso sobre o nosso próximo, sobre os nossos irmãos, porque Deus nos chamou para nós sermos igreja. O pessoal do louvor pode subir. Deus nos chamou para nós sermos igreja. E eu quero convidar que vocês coloquem de pé.